Oi, gente! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui você vai aprender desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como gestionar as suas emoções. Para quem não me conhece, eu sou Marta Santos, sou uma brasileira que moro na Espanha e eu criei esse canal para desenvolvimento meu e estar aqui passando para vocês também tudo que eu aprender, tudo que eu me desenvolver, eu vou estar postando aqui, fazendo vídeo para que você, assim como eu, se desenvolva, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 erros que te impede de você ser uma mulher constante. Vamos ao vídeo? Quantas vezes você começou algo bem empolgada, super empolgada, cheia de planos, mas ao passar os dias foi ficando pesado, foi ficando difícil e você desistiu? Mas isso acontece com muita gente. E o problema é que nem sempre é falta de força de vontade. Hoje eu vou mostrar para você 5 erros que te impedem de se tornar uma mulher constante. O quinto erro é o mais comum. E se você quer parar de começar algo e desistir, esse vídeo é para você. Então fica aqui que eu vou começar a te mostrar por que e quais são os erros que você comete que te impede de ser constante. Eu vou começar falando aqui uma experiência minha. Quando eu era criança, minha mãe sempre tinha o costume de levantar tarde. E a gente levantava cedo, eu e meus irmãos, e a gente queria levantar, né, para comer, para brincar, mas ela não deixava, gente. Minha mãe não deixava. Enquanto ela não levantava, a gente não podia levantar. Eu não sei se é porque ela tinha medo de que a gente levantasse, a gente ia pra rua, que a gente fosse fazer algo assim, sabe? Bagunçar, essas coisas, não sei. Eu sei que minha mãe tinha o hábito de levantar tarde. E isso, gente, eu me tornei uma adulta, entre aspas, preguiçosa. Porque na vida adulta, esse hábito de levantar tarde foi muito prejudicial para mim, sabe? E que passava, gente? Eu sempre levantava tarde por ter aprendido isso na infância, né? Então eu sempre levantava tarde, eu ia trabalhar, eu ia para a escola, eu ia ter algum compromisso, eu sempre levantava em cima da hora para fazer tudo que eu tinha que fazer. Aí o que acontecia, gente? Esse dia era um dia cheio de desafio, era um dia difícil e às vezes eu não conseguia fazer nada. E isso, gente, me prejudicou muito esse hábito, porque eu sempre quis ser uma mulher de sucesso, uma mulher estudiosa, uma mulher assim vencedora, que na época em que eu era jovem, ninguém falava de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, sabe? Ninguém falava disso. Simplesmente que a gente tinha que trabalhar e largar de estudar, tinha que trabalhar para ter as coisas, sabe? Então, nós éramos uma casa, por exemplo, de muitos irmãos, então a gente que tinha que se manter, sabe? Meu pai não tinha condições de dar, assim, coisas que mulher precisa, né? Então, a gente largamos a escola muito cedo e fomos trabalhar. E isso, gente, me tornou assim uma pessoa procrastinadora. Então eu sempre tive vontade de ser bem-sucedida, ser uma mulher realizada e por causa desse hábito, dessa preguiça, foi dificultando a minha vida, sabe? Tudo, eu não tinha disciplina, eu não desenvolvi disciplina, eu não tinha constância. Então, gente, às vezes a gente pensa assim que disciplina e constância caminham junto e nem sempre é assim. Por quê? Se você começa a ir na academia, por exemplo, e vai um dia, uma semana e você para, o que acontece? Você não vai mais. Você fala assim: ah, não, eu não tenho disciplina, eu não vou mais. Aí você para totalmente. Só, gente, que a constância é você continuar, mesmo quando você falha, sabe? Então, o importante
é a gente desenvolver a constância, porque mesmo que você deixe de 2, 3 dias ou até uma semana, se você iniciar de novo na próxima semana, você tá ir a semana, você tá sendo constante. Então, tem muita diferença entre ter disciplina e ter constância. Disciplina é aquela pessoa que faz e não para, entende? Faz e não para. Agora, você ter constância é você fazer. Hoje você faz, amanhã você falha, amanhã, outro dia você faz, sabe assim? Então você vai tendo constância naquilo que você quer. Então, gente, eu fui uma mulher adulta, eu sou uma mulher adulta, por exemplo, que eu não me desenvolvia, eu não parei meus estudos para trabalhar e, sabe, então eu tive muita dificuldade por causa disso, gente. Não cuidei da minha mente, não cuidei do meu corpo, sabe? Então, isso trouxe muito prejuízo para mim, muito prejuízo, sabe? Muita baixa autoestima. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui a gordinha da família, sabe? Então, eu nunca tinha roupas, assim, que me cabia, que eu gostava. Eu sempre usava as roupas que geralmente me cabia, né? Não podia, assim, escolher. Eu era escolhida pela roupa. E eu tinha uma situação, gente, de escassez muito grande, sabe? Quando eu casei, eu tinha filhos, assim. Então, às vezes eu deixava de ir nos lugares porque eu não tinha roupa, gente. Eu falava assim que, eu não quero ir e tal. E eu era uma pessoa sociável, mas só que quando eu ia nesses lugares, eu me sentia muito mal por causa que eu estava assim, não tinha roupa, não tava assim vestida como as outras pessoas, sabe? Então, gente, essa preguiça, esse comportamento de levantar muito tarde, essas coisas, foi acarretando mais coisas, crenças limitantes. Então, eu tive uma vida difícil, uma vida de escassez. Então, tudo que eu fazia, gente, eu parava. Para vocês terem uma ideia, eu sempre fui a mais estudiosa de casa, sabe? Só que por causa de crenças e por causa de preguiça e por causa de escolhas erradas, eu também parei de estudar. Eu não seguia adiante, sabe? Eu não tinha apoio, mas eu também não tinha força para fazer sozinha. Então, gente, eu lembro que na época eu queria fazer magistério e eu tinha um tal de vestibulinho que tinha que fazer. Eu estudei a noite toda, gente, estudava bastante. E eu passei nesse vestibulinho, sabe, para me fazer esse curso de magistério. Nesse recorrer do tempo, eu arrumei um namorado, gente. Arrumei um namorado e sem explicação nenhuma, ele terminou comigo, ele desistiu de mim. Eu senti assim, tão assim, constrangida, né? Porque a gente pensa assim, que os outros vão falar, eu já tinha apresentado, já ia na igreja e tal. gente, eu senti tão mal, que eu larguei a escola, larguei o magistério, sabe? Poderia hoje estar formada como professora, larguei, gente. Eu fiz tanto esforço para me passar nesse vestibulinho, gente, que eu não sei se ainda fala assim, né? E depois eu tirei assim, ó, tirei, entende? Comecei, não deu certo, qualquer coisa. Por que, gente, eu agi desse jeito? Porque eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha desenvolvimento pessoal, entende? Então isso, gente, eu sofri muito, muito, muito mesmo. Até que um dia, gente, eu comecei... vi vídeos para mim de desenvolvimento pessoal, assim, eu comecei a me interessar pelo assunto, sabe? Mesmo assim, gente, eu ouvia muitos vídeos, mas eu não punha nada em prática, porque a gente gosta, eu me prendia naquele vídeo ali, mas eu não tinha, assim, opinião para me pôr em prática, sabe? Sempre desculpa, né, gente? A gente põe muita desculpa. Quando tiver isso eu faço. Quando eu tiver aquilo eu faço, sabe? E começava uma coisa e terminava. Começava uma dieta e não terminava. Começava um exercício e não terminava. Gente, eu comprei curso, eu comprei mentoria e assim, a primeira semana me interessava, depois eu já ia deixando, sabe por quê? Porque eu não punha em prática, então já nem queria ir lá ver, porque eu já tava me sabotando. Então, eu tinha também, gente, esse sabotador em mim, sabe? Então, até que eu comecei, gente, falei, ou eu vou, ou eu vou. E comecei a me desenvolver de verdade, gente, desenvolver de verdade. Então, hoje eu sei o que eu quero e a mulher que eu quero ser.
e eu sei também a vida que eu quero ter. Então, é claro, gente, que eu não sou esperta no assunto de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, não sou perfeita, criei uma rotina, que às vezes eu também falho nas minhas rotinas, mas é aí que eu te falei. Eu falho hoje, amanhã eu sigo. Então, eu tô buscando ser constante naquilo que eu quero, naquilo que eu quero para mim, a vida que eu quero ser. Porque, gente, eu prometia muitas coisas para mim, fazia muitos planos e não cumpria nada, gente, não cumpria nada. E quando a gente promete alguma coisa pra gente, a gente não cumpre, a gente fica frustrada, sabe? Fica chateada, sente culpa. E então, sabe, gente, eu comecei assim ver que é eu. Ninguém vai se desenvolver por mim, ninguém vai comer saudável por mim, ninguém vai trabalhar por mim, ninguém vai estudar por mim, gente. Eu criei esse canal, eu ainda não tenho cenário bonito, eu ainda não sei falar legal, eu não tenho algumas ferramentas, eu tenho dificuldade, gente, para gravar, para falar, mas eu não vou desistir. Sabe, então é uma coisa que eu comecei e eu não vou desistir, gente. Eu não vou desistir porque é um projeto meu, é algo, é como se fosse um filho, sabe? Então eu tô me desenvolvendo, eu tô trazendo para vocês aqui o meu desenvolvimento e deixando claro, gente, que eu não sou nenhuma esperta nesse tema. Mas eu quero, gente, eu quero vencer e eu quero estar aqui trazendo para vocês tudo o que eu vou fazendo, o que vai dar dando certo para mim, o que não deu certo para mim, as minhas falhas, vou estar comentando aqui as minhas conquistas. Então, gente, fique aqui comigo nesse vídeo, nesse canal, dá um like, compartilha se você se identifica com a minha história, se você se identifica comigo, sabe, gente, compartilha, assista meus vídeos, comenta nos meus vídeos, gente, eu moro aqui na Espanha, então tem muito conteúdo que eu quero trazer para vocês. Então, as dificuldades, os desafios que eu passei, sabe? Tem muita história, gente, tá? Então, vocês ficam aqui comigo, se inscreve no meu canal e vocês vão ver que vão ser testemunha do meu processo e também das minhas conquistas e do meu sucesso, gente, porque eu também quero ser uma mulher de sucesso, tá bom? Então vamos aos 5 erros que te impedem de ser constante. O primeiro erro é querer resultado rápido demais. A constância se constrói com paciência e muita gente desiste porque quer resultado rápido demais. Não é nem porque tá cansada, é porque porque ela não vê resultado rápido, né? Então, por exemplo, a pessoa começa a ir na academia e já quer resultado na primeira semana. A pessoa começa a se desenvolver, já quer resultado no mesmo dia. Então, esse é o problema. Assim como você ficou tantos anos sem desenvolvimento, sem inteligência emocional, tantos anos comendo errado, tantos anos procrastinando, sabe? Quantos livros você tem na sua casa que você não lê? Quanto curso você comprou e você não foi nem lá ver, sabe? Começou e não terminou. Então, assim como faz muito tempo que você procrastina essas coisas, então não é de um dia para noite que você vai se tornar uma mulher desenvolvida, que você vai emagrecer, por exemplo, 7 quilos em uma semana. Você vai ter músculo, por exemplo, não é assim, gente. Então, você não vai, por exemplo, digamos, você quer aprender um idioma. Eu vou largar porque tá muito difícil. Mas você nem começou, tá entendendo? Você, sabe, tem que parar, gente. Nós não temos tempo mais, gente, para ficar, sabe, com mimimi. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e falar, não, eu só saio daqui se eu aprender isso, isso e isso, se eu conseguir isso, isso e isso. Então, gente, se você começa uma dieta,
não é de um dia para noite. Se você começa um curso de inglês, de um idioma, não é de um dia para noite que você vai falar inglês, sabe? Se você começa a ir na academia, não é numa semana que você vai já começar a ver músculo, gente. Às vezes você chega lá na academia e vê aquelas pessoas saradonas lá, mas você não sabe o que ela tá fazendo, você não sabe quanto tempo ela tá ali, qual foi o processo dela para ela ter esse corpo hoje. Então, gente, constância é construída com paciência. Então, vamos ter paciência, tá bem? Combinado? O segundo erro é você fazer por obrigação. Quando você não entende o porquê de você estar fazendo aquilo, fica muito mais difícil. E a constância vem quando existe um motivo maior do que a ação, gente. Então, por exemplo, se você levanta às 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã para estudar, por exemplo, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo. Se você estudar, você vai ter mais conhecimento, você vai transformar a sua mente, você vai mudar o seu currículo escolar, tá entendendo? Então, tem que ter sempre um motivo maior para aquela ação, entende? Tipo, você vai começar na academia, por que você quer ir na academia? Por causa da sua saúde, você não quer ficar uma pessoa sedentária, você quer chegar na sua velhice com 60, não é velha, né, com 60. Assim, uma pessoa idosa e você tá andando, você tá podendo subir escada, amarrando o seu tênis, sabe? Essas coisas, gente, coisas simples. Você tem que estar fazendo. Então, por isso que você vai na academia, por isso que você se exercita, tá entendendo? Você tá comendo saudável? Por que você tá comendo saudável? Também por causa da sua saúde. Você não quer desenvolver uma enfermidade que mais adiante vai te impedir de você ter uma vida de passeio, uma vida viajando, uma vida, sabe, bem sucedida. Então você tá cuidando do básico hoje para você ter uma vida melhor no futuro. Então, não faça por obrigação. Ah, eu sou obrigada. Não, não faça por obrigação. Faça porque você está se preparando para se tornar uma pessoa com músculos fortes, com a mente sadia, sabe, sem enfermidades, entende? Faça por sua saúde. Então você tem um motivo maior, né? Por que você está acordando cedo para estudar? Por que você está indo para academia? Por que você está comendo saudável? Então tem um motivo maior por trás da sua ação, entendeu? O terceiro erro, gente, é você querer mudar tudo de uma vez. Você começa a acordar cedo, você começa a ler, você faz metas para estudar, para tudo. Começar na academia, mudar um hábito novo, iniciar um outro trabalho. O que acontece? Você sobrecarrega e por isso você não tem metas claras, sabe? Então, assim, você tem que começar mudando um hábito de cada vez para você ter prazer no que você está fazendo, sabe? Porque se você começar tudo de uma vez, o que acontece? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, por exemplo, levantar cedo. Se você dormia, por exemplo, até tarde, 8 horas, aí você vai levantar às 5 horas, é muito drástico, é muito drástico. Se você comeu, por exemplo, ruim a vida toda, aí depois você quer mudar tudo, você quer tirar açúcar, você quer tirar glúten, você quer tirar, sabe? É mal também, entende? Então você tem que ter metas claras, sabe? Se você for mudar a sua alimentação, por exemplo, você vai começar o quê? Hoje eu vou tirar o açúcar, só por hoje. Amanhã eu vou ficar sem o pão. Amanhã eu vou comer mais proteína. Assim, sabe, gente? Fez plano para levantar cedo? Hoje eu vou levantar, se levantava 10 horas, hoje eu vou levantar às 8 horas. O amanhã você põe outra meta, gente, porque não pode pensar assim, que eu já fiz isso, gente, eu já fiz isso. Eu já falei que eu ia levantar 5 horas todos os dias, gente, eu não consigo. Eu não estou trabalhando agora na parte da manhã, então não tenho necessidade de levantar às 5 horas, então eu levanto às 8, no máximo às 9, gente. Mas por quê? Eu trabalho até tarde, eu chego tarde em casa e às vezes eu vou editar vídeo ainda de noite, sabe?
Então, eu tenho aquela manhã livre, então eu não preciso estar levantando 5 horas da manhã. Mas eu já fiz isso, gente. Eu já tirei, já fui radical com dieta, já falei que eu ia fazer coisa na academia e depois acabava não fazendo nenhum. O terceiro dia já mudava, que tipo assim, como não tinha constância, entendeu? Então não é bom, gente, fazer metas difíceis, sabe? Tem que fazer metas claras, metas que dá para você cumprir, sabe? Nada mirabolante, porque uma pessoa que teve maus hábitos, que nunca leu, sabe? Por exemplo, falar, eu vou ler um livro por semana. Se você não vai conseguir, tá entendendo? Porque você não tem o hábito de ler, entende? Uma pessoa que tem um hábito de ler, sim, consegue, mas para quem não tem o hábito de ler, não vai conseguir, gente, entende? O livro vai ficar desinteressante, você vai sentir sono e você vai desistir, tá bom? O quarto erro, gente, é esperar ter motivação para fazer algo. É esperar estar motivada. A motivação, ela é instável. Hoje você tá, amanhã você não tá. Mas a disciplina, ela te faz ser constante. Então, não adianta esperar a motivação para você fazer alguma coisa. A constância, ela já faz com que você faça o que tem que fazer, mesmo não estando com vontade. Mesmo que você está cansada, mesmo que você não tem tempo, mesmo que você, sabe? Então, ser constante, ter constância é você fazer o que tem que ser feito, mesmo não tendo vontade, tá bem? E você, nesse caminho, você acaba aprendendo a praticar a disciplina, porque a motivação, ela faz você começar, mas é a disciplina que faz você continuar. O quinto erro, gente, é você não se perdoar quando você falha. Você fracassa um dia, você já se sente culpada. Você não se perdoa porque você quer ser perfeita. E ser constante, ter constância, não se trata de perfeição. É você fazer, mesmo que esteja imperfeito, mesmo que não esteja bem, sabe? Você fazer, entende? Então não adianta, gente, você colocar, que nem eu disse mais atrás, colocar metas grandes, aí você não consegue cumprir e você se sente frustrada, você não evolui, porque você é perfeccionista, você não se perdoa quando você falha, sabe? Quando, por exemplo, acontece um imprevisto e hoje era seu dia de treinar, acontece uma outra coisa e você fica chateada, fica com raiva o dia todo, já acha que tudo acabou por causa que você não conseguiu treinar aquele dia. Ou então, se você tem planejado treinar por lá de manhã, por exemplo, e não deu, a sua manhã aconteceu uma incidência, alguma urgência e você já acha que tá tudo acabado. Tá tudo acabado, que você já tá fracassada, se você continuar assim não vai dar, eu vou largar tudo isso, eu não vou mais fazer nada porque as coisas para mim não dá certo, eu sou um fracasso, eu sabia que ia ser assim, eu sabia que eu não ia conseguir, entendeu, gente? Então, não se perdoar e se culpar por causa de um incidente, um dia que você falhou, isso é um erro grave, é um erro que você, tipo assim, é imperdoável o que você faz com você, entendeu? Porque você tem que se perdoar, você tem que saber, gente, a gente não sabe o que vai passar no dia de amanhã. Quantas vezes a gente planeja uma coisa de manhã e de tarde, sabe? E só fazemos de tarde, ou então aquele dia não deu para fazer, às vezes você tem um compromisso, uma reunião, alguém te liga e fala que não é para você ir porque aconteceu um imprevisto, entende? Aí você não pode se sentir fracassada, achar que não é para você, que sabe, e se sentir culpada por isso, tá bom? Então, gente, aqui está a minha história para vocês. Aqui eu falei dos 5 erros que te impede de ser constante
Então, deixa aqui nos comentários para mim qual desses erros você está cometendo e que está impedindo você de ser constante. Ou se você já é uma pessoa constante e quer deixar aqui nos comentários as suas histórias, as outras pessoas que vão ler os comentários vai inspirar na sua história, tá bom? Então o vídeo termina aqui. Muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!